Será que a sua mente, a sua emoção, tem a capacidade de dominar todos os seus sentidos a ponto de fazer você sentir que está vivendo os últimos minutos da sua vida, fazendo com que o seu coração comece a bater de maneira mais pausada e você tenha a sensação de que está vivendo os últimos momentos da sua vida? Me fala, você acha que isso é possível? Que a sua mente tem essa capacidade, que a sua emoção tem este poder de fazer você sentir que está vivendo os últimos momentos da sua vida e tudo isso ser uma grande mentira? A doença do século é a ansiedade. E eu posso falar porque já tive crise de ansiedade. Então, nessa transmissão aqui eu quero desmistificar o que é a sua mente, o que é a sua alma, o que é mindset, porque isso tem afetado milhares de pessoas. E depois de assistir essa transmissão aqui, você nunca mais vai poder falar: "Ah, eu não sabia. Ah, nunca ninguém me falou como é que isso funcionava". Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Eu não estou trazendo aqui uma visão religiosa e espiritual, mística e esotérica. Não estou trazendo uma visão psicológica, porque não é a minha profissão. Eu apenas quero trazer aqui um ponto de vista prático, porque a maneira que eu vou te explicar aqui vai ser tão simples que você nunca mais vai poder falar que não sabia o que estava acontecendo dentro da sua mente. Então vamos lá. Preste atenção. Você tem um corpo físico. Olha para você aí. Ou sinta, se você não tem, né, a visão, sinta você aí. Se você tem, né, as tuas mãos ou se você consegue sentir o seu corpo. Você tem um corpo físico, certo? Que mesmo sem a vida, este corpo ainda vai existir por um tempo. Então, esse corpo, este templo que nós temos aqui, ele está preenchido de algo. Quando você olha para alguém, você vê um corpo. Você percebe esse corpo, você percebe o movimento desse corpo. E você percebe que esse corpo tem uma energia. Se você vai em um velório, você olha para aquela pessoa que está dentro daquele caixão, você fala assim: puxa, olha, aí tem um corpo, mas não tem uma energia. O nome dessa energia é a alma. O que a psicologia chama de psique, que Aristóteles fala aqui neste livro aqui, ó. Neste livro aqui chama Da Alma. Ele fala a respeito disso, né? E a psicologia, né, quando surgiu aqui, eu estava até lendo aqui no livro, surgiu século XVI, né? O termo psicologia surgiu. Mas Aristóteles já falava da psicologia há muitos anos. Então, quando eu olho para alguém, eu consigo perceber que essa pessoa tem uma energia, uma maneira de pensar, uma maneira de expressar as suas ideias. E aí nós temos um negócio chamado alma, que a psicologia, que Aristóteles chama de psique, que ela é formada pela mente, vontade e emoção, onde a parte principal é a mentalidade, é o jeito que você pensa. A partir da maneira que você pensa, as coisas acontecem. Por quê? Porque você tem uma visão, você tem um ponto de vista a partir de como você pensa. Presta atenção, porque não tem nada de coach, não tem nada de PNL, mais prático que isso aqui, impossível para fazer você entender. Mas, aqui no livro, até o autor, né, que não é Aristóteles, mas são as anotações de Aristóteles, ele diz o seguinte, que a alma, ela tem uma peculiaridade. Ela tem esses três passos, né, da psique humana, mas existe uma linha, e eu me confundia muito com isso quando eu era criança, que é o espírito. Afinal, o que é o espírito? O espírito é a alma. O espírito é uma visão apenas espiritual e religiosa. Então eu quero trazer isso de maneira bem prática. Você tem um corpo, você tem uma alma e você também tem um espírito. O que é o espírito? O espírito em grego quer dizer pneuma, que é um tipo, é como se fosse o ar. É o que
preenche. Por exemplo, uma luva, ela tem o formato e a semelhança de uma mão, certo? Agora, essa luva, eu não tenho uma luva aqui, né? Mas essa luva, ela pode ser uma luva bonita, feia, rica, pobre, pequena, grande, mas se ela não tiver algo que a preenche, ela é apenas uma luva. É mais ou menos esse o conceito que eu quero trazer para vocês, lembrando que não é uma verdade absoluta, mas é um ponto de vista. E essa luva, que seria o nosso corpo, ele é preenchido por este pneuma, por esse espírito, certo? E a partir do momento que essa luva, ou esse nosso corpo, ele é preenchido por Deus, ele passa a expressar isso. Não é o assunto desse vídeo, mas eu quero deixar essa semente para você. Isso é separado. Alma e espírito são coisas separadas. Quando eu era pequeno eu achava que alma e espírito era a mesma coisa. Não é. Mas vamos lá. Olha só. Eu quero trazer nessa transmissão aqui a visão do que é a alma e como ela pode te ajudar a prosperar, a ter uma família incrível, a ter uma vida incrível, ou ela pode te levar para o buraco, porque a alma ela pode ter todos os defeitos, mas a alma ela te dá uma coisa que é a liberdade de escolha, que na visão espiritual, ali nós falamos do livre-arbítrio, mas eu quero falar para você que não crê, que não acredita em Deus. Você tem o livre-arbítrio de pensar como você quer, de estudar, de colocar para dentro de você aquilo que você quer. Então presta atenção. Vamos lá, vamos juntos. Você já ouviu falar aquela frase, conhece-te a ti mesmo, de Sócrates? É isso que eu estou querendo trazer aqui para você, para que você se conheça e fale assim, puxa, será que esse aforismo tem tanta força assim? O que é um aforismo? Eu marquei aqui, ó. Aforismo é um pensamento expresso de maneira breve. Então, conhece-te a ti mesmo era uma frase que estava na porta de um templo, que não sabem se essa frase foi de Sócrates, mas pegaram essa frase para Sócrates. Por quê? Porque ele pensa assim, ó. Conhece-te a ti mesmo. Então você precisa se conhecer. Você precisa saber quem é você, como é que o seu corpo funciona, como é que a sua alma funciona, como é que o seu espírito funciona. Mas logo depois de estudar essa frase, fala aqui no livro que ele diz assim, ó, que Sócrates traz um outro aforismo, fala assim, ó, só sei que nada sei. Por quê? Porque o que eu estou trazendo para vocês aqui é algo complexo. Por isso que eu quero que seja extremamente prático para você, para que você entenda o que é a minha alma, o que é o meu mindset e por que as pessoas estão tendo tanta dificuldade em lidar com a sua maneira de pensar. Antigamente, existiram muitas guerras, ainda existe, é impressionante saber que agora em 2023, quase 2024, nós ainda tenhamos guerras físicas, né? Você imagina dois povos lutando, se matando por um ideal. Mas a grande guerra que está acontecendo hoje é a guerra mental. Olha o que aconteceu na pandemia. Talvez você nem tenha tido Covid, mas a sua mente, ela travou você. Você ficou angustiado, muitas pessoas ficaram deprimidas, ansiosas, tristes, com ódio, com raiva, expressando emoções ali na internet que você depois encontrava com a pessoa e você falava assim, nossa, a pessoa não é assim. Então, olha que coisa interessante que é e como é importante entender a sua alma. Eu não sei se você sabe, mas o conceito da alma, da psique, ele é muito prático. Então, mente, vontade e emoção. Então, o que é mentalidade? É a sua estrutura mental. É como você percebe as coisas através das suas faculdades mentais. Mente, vontade. O que é vontade? Vontade é quando eu tenho o desejo de agir ou não tenho o desejo de agir. Mente, vontade e emoção. Aí a gente entra num ponto delicado. Sabe por quê? Porque o conceito de emoção, ele veio do inglês, depois do francês, e foi isso no século XIX. Porque antigamente a emoção era tratada como outra palavra. Eram paixões ou apetites. O conceito de emoção foi apresentado como algo muito perigoso. E cá entre nós, é muito perigoso. Porque se você não entender o que é uma emoção e como a tua estrutura mental funciona,
você vai ser dominado pela sua emoção e você nem vai perceber. Pensa comigo. Se você já teve alguma doença mais grave, né, no momento que você percebeu que tinha aquela doença, você não falou assim, ó, ai, nossa, mas eu não queria ter isso. Não é opcional. E da mesma maneira, a sua mente, ela vai te levar por caminhos, e tome muito cuidado, porque ela pode te levar para caminhos que você vai perder o controle. Que você vai perder a sua autonomia de decisão, porque a sua emoção vai passar a ter controle. Se você não entender como a sua mente funciona, você perderá o controle do seu mindset, da maneira que você pensa, da maneira que você decide as coisas na sua vida. Você entendeu? Então é importante entender. Por isso a Bíblia fala, não quero falar de religião, tá? Mas é um aforismo também, uma expressão breve de um pensamento. Olha o que diz aqui, ó. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Antes fala assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que profundo que é isso aqui, e não tem nada de espiritual e de místico aqui. Existe um tipo de pensamento no mundo hoje que faz com que você aceite coisas. Eu não estou te falando coisas relacionadas à sexualidade ou à posição política. Eu não estou te falando disso. Eu estou te falando que te fazem pensar de uma maneira, por exemplo, que você vai precisar de coisas que você não precisa. Que você vai querer ter coisas que você não precisa, fazer coisas que você não precisa. Entende? Então é importante entender como este mundo funciona. Não vos conformeis com este século, ou seja, não tenha a forma que estão querendo colocar para você, porque às vezes não cabe a você. Então, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembrando que eu não estou te falando de religião, eu estou te falando de um aforismo, de uma frase. O que é um aforismo? Aforismo é um pensamento expresso de maneira breve. Pega essa frase. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a maneira que você pensa determina quem você é. E aí entra uma série de coisas. Por exemplo, o que é ou qual a diferença entre personalidade, temperamento, emoção e sentimento? Tudo isso dentro da sua alma. O que é personalidade? É um conjunto de qualidades da pessoa. Lembra que eu falei? Corpo, alma e espírito. Na alma, eu olho alguém, vejo um corpo, eu não vejo o espírito dessa pessoa. Eu vejo o quê? A alma. Eu vejo a alma sendo expressa nesse corpo. A partir desse momento, eu vejo as qualidades dessa pessoa. Essa é a personalidade da pessoa. O que é temperamento? É um traço psicológico e moral que determina o modo de ser. São as preferências dessa pessoa. Exemplo, essa pessoa é uma pessoa muito estressada. Então ela é estressada no temperamento dela, até que isso traz um risco de personalidade, um traço de personalidade dela, que é um conjunto de qualidades dessa pessoa. O que é a emoção dessa pessoa? É uma mensagem do organismo despertada por fatores internos e externos. É a interpretação que essa pessoa faz do que está acontecendo fora dela. E o que é um sentimento? É a emoção de maneira consciente. É a emoção quando ela vem e tem um sentido. Por isso é importante entender como a sua alma funciona. Eu comecei esse vídeo falando, será que a sua alma tem esse poder? E agora eu volto com essa pergunta para você. Você percebe a gravidade disso? De 0 a 100%. Me responda. Quanto você entende o que está sentindo agora? De 0 a 100%. Quanto você entende o que você está sentindo agora? Escreve aqui nos comentários. Não sei se os comentários estarão habilitados, mas se não, me manda uma mensagem no Instagram. Renato Ribeiro _RR. Me fala quanto você é consciente da sua emoção. Nós sabemos, hoje no mercado, tem gente falando de educação emocional, inteligência emocional, competência, regulação, gestão emocional. Aí eu te pergunto, quantas emoções existem? Quantas emoções estão neste momento trabalhando dentro do teu ser?
Às vezes eu pergunto isso nas minhas palestras, nos meus treinamentos, e as pessoas falam, Renato, existem 4 emoções, 5 emoções. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu estudo esse livro aqui, do Universo de Emoções, deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Universo de Emoções, e eu tenho aqui o dicionário, o dicionário das emoções e fenômenos afetivos. Olha que interessante que diz aqui, ó. Sabe quantas emoções existem? Catalogadas, hein? Deixa eu ver aqui. Catalogadas 567 emoções. Deixa eu achar aqui. 567 emoções catalogadas. Espera que eu quero mostrar. Aqui, ó. Ó, emoções catalogadas. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Aqui, ó. 567. E aqui tem, né, o significado de cada uma das emoções. Todos os dias eu dou uma sapeada aqui para aprender mais sobre as emoções. Aí eu tenho uma outra pergunta para fazer você pensar também. Aonde é que estão as emoções no seu corpo? Porque elas te ajudam a decidir. Você sabia que as emoções elas estão na sua mente e elas estão também no seu estômago? Estão ali também no teu coração, mas elas estão na mente, a sua maneira de pensar. E no estômago também. Você já passou por uma situação de você conhecer alguém e você sentir o teu estômago travado ou borboletas no estômago? Porque as emoções estão trabalhando ali. Entende? Ou a sua maneira de pensar, você já se sentiu lesado, já fizeram algum tipo de injustiça com você? Nesse momento a sua mente, ela entra em ação, ela quer agredir a outra pessoa. Às vezes fisicamente, às vezes verbalmente. Olha como é importante entender quantas emoções existem. As emoções são boas ou ruins? Não. As emoções são adaptativas. Elas servem para te adaptar melhor ao contexto. O que é positivo e negativo? Se você vai fazer o exame de Covid, por exemplo, e ali dá positivo, você fala, tá ótimo, deu positivo. Não, deu positivo porque tem a presença de algo. E o negativo é a ausência de algo. Você vai fazer lá o exame para ver se está grávida. E aí dá positivo, deu positivo, eu não sei se é bom ou ruim para você. Se deu negativo, eu não sei se é bom ou ruim para você. A questão é que existe a presença de um feto ali. Nas emoções, existe a presença de bem-estar ou existe a ausência de bem-estar. Então as emoções não são boas ou ruins. Às vezes o medo é uma coisa boa que vai acontecer na sua vida, que ele vai te impulsionar. Vocês entenderam? Bom, dado esse contexto, eu queria fazer uma pergunta para você. Será que você tem consciência do que o seu corpo, do que a sua mente, do que a sua alma está pedindo para você? Será que não existe um grito da sua alma para que você faça alguma coisa? Será que a sua mente não está limitando as suas ações quando um desafio aparece? Quando algo dá errado na sua vida? Você está no teu trabalho, por exemplo, acontece algo errado, você quer desistir. Mas na verdade, o que você deveria fazer? Você deveria questionar a sua crença. E aonde está a sua crença? O que é crença, né? Crença é maneira de pensar, é mindset. Alguém já te falou isso? Você já se deu conta disso? Então, quando algo fala para você assim, ó, você não consegue fazer isso. Quem está dizendo isso para você é a sua crença, porque se alguém fez ou faz, você também poderia fazer. Então, você se limita e não faz. E às vezes, isso pode se tornar um trauma. Olha que interessante. O que é um trauma? Coisas positivas e negativas acontecem na vida de todo mundo. Mas para algumas pessoas é um grande mistério que algumas pessoas tomam isso como um trauma. O que é um trauma? É algo que aconteceu em determinado tempo que marcou a sua emoção, a sua alma, o seu sentimento. E isso vai travar você todas as vezes que isso acontecer. Por exemplo, em determinado desafio, a pessoa falou assim pra você, ó, tá aqui o microfone, fala em público, e você, não consigo falar, não consigo. Isso se torna um trauma na vida das pessoas. Talvez você nem saiba quantos traumas você carregue. Eu já contei aqui em lives que há pouco tempo atrás eu estava andando de moto, parei na frente de uma casa onde eu morei com 9 anos e lembrei que eu tinha sido abusado naquela casa. Eu nem lembrava disso. O que eu fiz? Fui até um psicólogo, pedi ajuda, falei, olha, eu quero saber como isso trabalhou na minha personalidade. E aí a gente trabalhou ali e entendeu que eu não tomei isso como um trauma. Mas para muitas pessoas, elas tomam isso como um trauma. Não é uma questão de certo e errado. Uma questão é, quando você percebe, quando a luz do seu painel acende, você precisa fazer alguma coisa. Agora, perceba
que nós estamos falando de pontos de vista aqui. Eu não estou acusando você porque você consegue ou não fazer algo, mas você nunca mais vai poder falar que você não sabia. Então, todas as vezes que você se limitar para fazer alguma coisa, você precisa questionar as suas crenças e as suas verdades. Porque existe a sua crença, existe a sua verdade, que é aquilo que você acredita, e existe o que realmente é. A Bíblia fala, tem uma frase, um aforismo, que eu acho incrível, fala assim: as coisas abaláveis existem para que as inabaláveis permaneçam. Eu acho isso incrível. Só fala uma coisa pra mim, tá valendo a pena estar aqui? Porque se você está até agora neste vídeo aqui, eu vou dizer uma coisa pra você. Você é uma pessoa que realmente quer desenvolver a sua habilidade de pensar e honrar a sua arte de pensar. Quer desenvolver a sua percepção emocional, facilitar como as emoções funcionam. Você quer compreender e dominar a sua gestão emocional. Isso é extremamente importante. Principalmente quando você precisa expressar o que sente. E eu não estou te falando só em subir a um palco e dar uma palestra e fazer um evento. Eu estou te falando no seu dia a dia, na maneira que você expressa as suas ideias, as suas vontades para as pessoas, para os teus amigos, para o teu líder, para os teus colaboradores e até mesmo para você. O que você está sentindo? O que você está querendo fazer da sua vida? Para onde você está indo? O que você deseja? O que você precisa fazer para conquistar as coisas que você quer? Eu não estou entrando aqui na questão espiritual. Se vocês querem que eu fale a respeito desse tema, coloca aqui nos comentários. Renato, eu quero que você explique mais a respeito do espiritual, das religiões, né, de como o mundo espiritual influencia no mundo físico. Esse é um assunto para outro vídeo. E aí, valeu a pena esse momento aqui para falar a respeito de como a sua mente funciona, de como a sua mentalidade funciona? Lembra que a ansiedade é você querer buscar no futuro uma resposta que não cabe hoje. Entende? Isso é ansiedade. Por isso muitas pessoas estão ansiosas, elas estão buscando no futuro uma resposta que não cabe para a pergunta do hoje. O hoje é você conhecer a si mesmo, não se conformar com este século e transformar a sua maneira de pensar hoje. Sua vida vai ser mais gostosa, sua vida vai ser mais próspera e você vai ter um viver presente no que está acontecendo agora. Você já ouviu falar a frase? Nós estamos sempre nos preparando para viver, mas nunca vivendo. Eu sou o cara que estou ajudando você aqui a pensar que, puxa, eu preciso questionar essa crença. Eu preciso questionar essa crença, eu preciso viver agora. Eu não estou falando para você viver loucamente. Eu estou dizendo para você não somente sobreviver. Eu estou dizendo para você que você pode viver hoje. Valeu a pena? Bom, obrigado que você ficou até aqui nesse vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar, porque ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado a você que esteve aqui com a gente. Um grande beijo, fiquem com Deus. Lembre-se, Deus é Deus, Ele sabe ser Deus e Ele é muito bom nisso. Tchau, gente!